Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, assistam esta mensagem até o fim, pois creio que será uma bênção para a sua vida espiritual. E no final estarei orando por você. Então, vamos à mensagem de hoje. Como lidar com a tentação? E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nesta mensagem estarei compartilhando sobre como lidar com a tentação. A maneira como lidamos com a tentação poderá resultar em grandes vitórias ou em nebulosas derrotas sobre a nossa vida espiritual. Portanto, feliz e abençoado é o homem que sabe como lidar com a tentação, pois ao ser provado passará pelo teste da prova e será aprovado para receber a coroa da vida prometida pelo Senhor aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus jamais nos tentará para o pecado, mas Ele às vezes permitirá que sejamos tentados. Então, quem nos tenta para praticar o pecado? A Bíblia responde, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Somos tentados ao sermos atraídos e seduzidos pela nossa própria concupiscência. Concupiscência é o desejo imoderado de satisfazer a sensualidade. É um forte desejo pelos prazeres sexuais. A concupiscência também é a cobiça intensa por bens materiais. Portanto, precisamos tomar muito cuidado com a nossa própria concupiscência. Somos também tentados pelo próprio tentador. Satanás é chamado na Bíblia de o tentador. Ele tentou o próprio Senhor com o propósito de impedi-lo em sua missão redentora. Chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Assim como nosso Senhor foi tentado pelo tentador, assim também o tentador tentará minar a nossa fé com o propósito de embaraçar a nossa mente. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. O apóstolo Paulo mantinha uma grande preocupação com relação à fé de cada irmão, e por isso receava que o tentador tentasse embaraçá-los na fé, e assim tornar inútil o trabalho de Deus que desempenhava entre eles. Essa também deve ser a nossa preocupação com relação à fé de cada irmão ou irmã, pois o tentador sutilmente sempre usará todos os meios possíveis para embaraçar a fé do povo de Deus e paralisá-lo em seu trabalho. O povo de Israel, na sua trajetória no deserto em direção à terra prometida, ao serem tentados pelo tentador, não souberam lidar com a tentação. Portanto, foram embaraçados na fé e começaram a cobiçar as coisas más, acarretando uma nebulosa derrota em sua trajetória. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Deus permite que sejamos tentados, mas Ele também não deixa que a tentação sobrevenha além do que possamos suportar. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A tentação em si não é pecado, pois o nosso Senhor, quando estava em forma humana neste mundo, foi tentado em tudo, mas não pecou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus sabia como lidar com as tentações. Por isso ele foi vitorioso em todas. Mas Davi, diante da tentação, não soube lidar com ela. Tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém.
A ocasião da tentação de Davi aconteceu exatamente na época de seu sucesso. Era o tempo em que os reis saíam à guerra. Porém, Davi, como líder, negligenciou a sua responsabilidade de rei. A tentação pode vir a qualquer momento em nossas vidas, mas geralmente Satanás ataca quando estamos distraídos ou negligenciando a nossa missão. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Ao avistar a mulher, Davi foi tentado e a concupiscência da carne foi concebido. Então deu à luz ao pecado e a tomou Batseba. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Davi consumou o pecado que, por sua vez, gerou a morte. A morte é o resultado do pecado. O pecado é o resultado da tentação. A tentação é um resultado da concupiscência. A concupiscência é um forte desejo carnal pelos prazeres sexuais. Assim como um abismo chama o outro abismo, Davi se aprofundou no pecado. Mas, como o pecado gera morte, ele mandou matar o marido de Batseba. O primeiro filho nascido dessa união do adultério morreu. Davi também morreu em seu fervor espiritual e passou por outras grandes consequências em sua família e reinado. Portanto, diz a palavra do Senhor: não erreis, meus amados irmãos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Neste mundo sempre passaremos por provações. Portanto, precisamos entender que as provas são traçadas para fortalecer a nossa fé, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosas do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provas são traçadas para ajudar em nosso crescimento espiritual e nos manter perfeitos e completos, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Portanto, suportar as provas resultará em paciência. A tribulação produz a paciência. A paciência aperfeiçoa o caráter do crente. As provas nos tornam mais semelhante a Cristo. Assim como o agricultor poda os ramos da videira para que dê mais fruto, assim o Pai permite que sejamos tentados para limpar e afastar as coisas que impedem o nosso crescimento espiritual para sermos mais semelhante a Cristo. Deus permite que Satanás nos tente. Entretanto, ele limita a influência da tentação. O Senhor sabe livrar os piedosos da tentação, às vezes pela sua intervenção soberana. O Senhor te guardará de todo mal. Mas para saber lidar com a tentação, precisamos manter firme a nossa fé no Senhor, guardar a palavra de Deus em nosso coração e termos uma vida de oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Portanto, queridos, Deus quer destruir os poderes das trevas e remover os nossos desejos pecaminosos. Então, queridos, não há desculpa para nós se cairmos nas ciladas e armadilhas do tentador. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Portanto, vamos orar ao Senhor. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que esta mensagem possa edificar a nossa vida espiritual e, a partir de então, sabermos lidar com as tentações com mais firmeza. Portanto, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, eu também oro por essa pessoa que porventura está prestes a cair em tentação. Senhor, eu te peço que estenda a tua mão sobre ela para guardá-la e livrá-la do mal. Repreenda os poderes das trevas que estão atuando por trás dela. Eu peço também, Senhor, que se porventura existe alguém que caiu em tentação, mas ouviu esta mensagem e quer se levantar,
Ó Pai Santo, perdoa os pecados dessa pessoa e estenda a tua poderosa mão para levantá-lo. É o que te pedimos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.